Sejam bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs, ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Esse é mais um capítulo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos atualmente estudando o capítulo 13 do livro, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nesse momento nós vamos estudar o item O Óbolo da Viúva. Esse item corresponde aos subitens 5 e 6 do capítulo 13, e esse item é composto por uma passagem do Novo Testamento, seguida por 2 parágrafos de Allan Kardec, trazendo as explicações a respeito dessa passagem do Novo Testamento. Em resumo, nós podemos dizer que esse item nos ensina que existe um obstáculo na prática da caridade que acaba anulando o mérito da caridade quando nós não o percebemos. Esse obstáculo é o interesse próprio. Vamos aprender também no item que existem diversos recursos para a prática da caridade e que ela pode ser praticada o tempo todo e por todas as pessoas. Além disso, o item também nos ensina sobre uma predisposição que nós temos que ter em nós ou que nós devemos criar em nós para sermos verdadeiramente caridosos, nos apontando assim, então, os caminhos que facilitam a caridade e que a colocam à disposição de todas as pessoas, do ponto de vista de quem pratica, obviamente, né? Bom, para a gente pensar um pouquinho naquele aspecto de continuidade do texto que a gente sempre tenta explorar, vamos lembrar que nós vimos anteriormente, logo no item anterior mesmo, um exemplo prático de caridade. E esse exemplo foi nos dado através da observação da conduta de uma mulher rica que fazia as suas obras de caridade de diversas formas. A partir disso, poderia surgir uma pergunta: e a pessoa que não tem recursos materiais? E aquela que está em condição de pobreza, de miséria? Será que ela também pode ser caridosa, já que o exemplo anterior era o exemplo de uma mulher rica, né, com muitos recursos materiais? Bom, a ideia de continuidade é justamente essa no texto, né? Se nós vimos anteriormente essa condição dessa mulher rica que fazia caridade, agora esse item responde exatamente a essa pergunta, explorando um pouco esses princípios que já foram colocados anteriormente, o que nos move a fazer a caridade, como trazer à tona ou aproveitar os recursos próprios que cada um de nós tem na prática ou para a prática da caridade, né? Mostrando, portanto, que rico e pobre têm recursos para serem caridosos e que tanto um quanto o outro devem ser movidos na prática da caridade pelos mesmos valores e pelos mesmos princípios, né? O que move um ou outro são sempre os mesmos valores e os mesmos princípios. Essa é a ideia de continuidade do texto. Vamos aqui então à passagem do Novo Testamento que dá abertura a esse item 5, né, os itens 5 e 6 do capítulo, né, e o item O Óbolo da Viúva. Então, nessa passagem que está nos evangelhos de Marcos e de Lucas, nós vemos esses evangelistas narrando que Jesus estava sentado na frente, né, do gasofilácio. Gasofilácio era uma caixa, um tipo de uma caixa, de um cofrinho ou de um cofre, né, onde se recolhiam as oferendas para o culto, ou durante o culto, né? Jesus estava no templo, portanto, diante desse lugar onde as pessoas passavam e depositavam suas oferendas, as suas doações. Então Jesus estava sentado diante do gasofilácio e observava de que modo o povo lançava ali o seu dinheiro. Viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância, davam muito, né? Nisso veio também uma pobre que apenas deitou 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda,
ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então aqui a gente tem uma situação apontada por Jesus já no templo, que nos remete a pensar a questão proposta agora há pouco, né? Será que as pessoas que não estão em abundância material, que não tem muitas coisas materiais, também podem fazer caridade, né? E Jesus diz que quem dá mais é quem dá daquilo que lhe faria falta. Então a questão não é exatamente a quantia que se dá, mas a importância que a doação tem para aquele que doa. Então, quando a gente dá algo que talvez nos faria falta, nós estamos dando algo que para nós é mais valioso. Quando damos sobras, não nos importamos muito com aquilo que damos, né? Quando damos algo que é necessário para nós, estamos fazendo algo por amor a quem recebe, por reconhecimento também da falta do outro. Então, até aqui, essa passagem do Novo Testamento coloca o valor da doação na proporção da importância que ela tem para quem doa. É isso que Deus reconhece, né? É esse o modo que Jesus aponta aqui, né? Que Jesus observa. Dar do que sobra, dar daquilo que lhe faz falta. Esse é o modo que Jesus observa aqui e que já nos deixa uma dica para os comentários que Kardec trará na sequência. Muito bem, vamos a eles então. Então, subitem 6, já o primeiro parágrafo dos 2 parágrafos, né, que trazem os comentários de Kardec. Esse parágrafo nós separamos aqui em 2 partes, né? Então, essa aqui é a primeira parte do primeiro parágrafo. Então, Kardec começa esse parágrafo dizendo que muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. Então vejamos, essa palavra deplorar significa lamentar, lastimar, né? Então tem gente que lamenta não poder fazer todo o bem que queria porque não tem recursos materiais, porque não tem riquezas à sua disposição. E dizem que se desejam possuir riquezas é para poder fazer dessas riquezas uma boa aplicação. Aqui a gente já vai começar a entrar nas explicações de Kardec, que vão trazer algumas boas reflexões para a gente, né? E ele diz na sequência que, sem dúvida, é louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. No entanto, né, seja completamente desinteressada em todos, é isso que Kardec pergunta. Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto, voltaríamos àquela situação do gasofilácio, né? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, né? Perscrutar é analisar, é perguntar, é analisar mesmo aquilo que está lá dentro, né? Estudar o próprio coração, né? Isso anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Então aqui nós temos o problema exposto. Então a pessoa coloca uma desculpa de não ter recursos materiais para fazer a caridade, ou para fazer pelo menos todo o bem que ela gostaria. No entanto, a sequência do texto diz que pode existir aí um interesse pessoal em querer adquirir riqueza, e esse interesse próprio se denota na intenção que a gente tem de usufruir também da riqueza. Será que a pessoa ia querer ser rica para destinar toda essa riqueza inteira àqueles que precisam? Para colocar sua vida em segundo plano e fazer com que essa riqueza fosse toda ela utilizada em favor do outro. Trabalhar o tempo todo em favor das necessidades do outro. Será que é essa a intenção daquele que diz que deseja ficar rico para fazer a caridade?
É o que Kardec está dizendo, né? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes a pessoa ela quer a riqueza e por consequência da riqueza ela faria mais caridade, mas ela também faria uso dessa riqueza. Então, aqui o grande problema é a intenção. Perdão. Essa riqueza não é completamente desinteressada, né? Sempre tem um interesse por trás dessa caridade que as pessoas dizem que querem fazer se ficassem ricas, né? No entanto, o estudo do próprio íntimo, dos desejos que escondemos do mundo, pode identificar em nós essa intenção, né? Essa segunda intenção. A primeira seria talvez fazer a caridade. A segunda intenção é desfrutar da riqueza. Essa segunda intenção que as pessoas dissimulam, disfarçam aos seus próprios olhos. Que não querem ver, né? E que não querem identificar em si mesmas. Então, portanto, esse estudo de nossos desejos, do nosso íntimo, nos ajudaria a identificar em nós essa intenção, essa segunda intenção de uso da riqueza. E talvez aí a explicação, uma parte da explicação do porquê nós não temos tantos recursos, né? Porque se a gente tem uma intenção de uso pessoal, talvez seja o momento de aprendermos a usar para nós mesmos outros tipos de recursos em favor da caridade antes de desenvolvermos esse recurso, que é o recurso da riqueza, né? O recurso dos bens materiais. Essa segunda intenção anula o mérito da primeira intenção, que era fazer a caridade. Então, a gente tem aqui o mérito nulo da caridade, se a gente pensa assim. Então, o parágrafo até aqui denota o interesse próprio como sendo aquele obstáculo que a gente citava agora há pouco à prática da verdadeira caridade. Por quê? Porque ele anula o mérito da caridade. Se a gente tem um interesse próprio na prática da caridade ou no uso dos recursos, a gente anula o mérito da caridade que a gente faz. Vamos para a segunda e última parte do parágrafo. Então, a segunda e última parte começa explicando que o ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, o homem, né, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. Então vamos lá. Sublimar a caridade, né? Melhorar a caridade, fazer com que ela seja melhor entendida, com que ela seja melhor praticada. Como sublimar a caridade? Como tirá-la apenas do âmbito das coisas do terra a terra? Como transformá-la em algo do plano espiritual? Procurar no trabalho que nós temos, em nossa profissão, procurar em nossas forças físicas mesmo, algum tipo de trabalho que seja feito pelo emprego de nossas forças, pelo emprego de nossa inteligência, de nossos talentos, em favor do outro, para a prática de nossos generosos propósitos. Isso é o que sublima a caridade. Isso é o que faz com que procuremos em nós os recursos para praticá-la. Usando recursos próprios, inteligência, talento, trabalho, tudo aquilo que nós já temos, e às vezes temos em abundância, né? Temos muito desses recursos que não são propriamente materiais em nós mesmos. Aqui a palavra sacrifício, né? Haveria nisso sacrifício que agrada a Deus. Sacrifício no sentido de dar ao outro aquilo que poderia ser usado em proveito próprio, que é normalmente assim que nós usamos o nosso trabalho, as nossas forças, a nossa inteligência, os nossos talentos. Usamos normalmente em proveito próprio. E aqui estaríamos sendo
a viúva, né, dando o seu óbolo. Quando nós praticarmos esse sacrifício, né, de darmos algo que nos faria falta. Nosso trabalho, talento, inteligência, nossas forças. Isso agrada a Deus. Bom, mas acontece que a maioria das pessoas sonha, né, em enriquecer de repente, sem esforço algum, correndo atrás de quimeras, de sonhos, de fantasias, né, como por exemplo, descoberta de tesouros. Ensancha é uma palavra que significa aquela quantidade de tecido que se deixa sobrar na roupa, para que essa roupa seja alargada depois, né? É uma sobra, né? É algo que nos dá resguardo, é algo que nós descobriríamos e que nos daria conforto. É nesse sentido que está a palavra ensancha aqui, né? Uma ensancha qualquer, alguma coisa que viria de uma herança, de um tesouro, de uma loteria, como a gente tem hoje em nossos dias, né? E etc. Então as pessoas ficam procurando esses modos de enriquecer e esquecem que já são portadoras de alguns recursos próprios para a ajuda dos outros. E tem algo que para os espíritas é mais grave ainda, né? Aqueles que pedem para os seus espíritos auxiliares que os ajudem a conseguir essas ensanchas, a conseguir esse enriquecimento. Estes certamente nos alerta o Evangelho aqui, né? Não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo. Entre essas finalidades, né? Mostrar que todos nós temos recursos para a caridade, que não precisam ser do plano material. E conhecem menos ainda a missão dos espíritos a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. Por isso são punidos pelas decepções. Cita aqui passagem do livro dos médiuns, né? E então a gente pode, depois fica de lição para casa, a gente recorrer ao livro dos médiuns nessa passagem e a gente dá uma olhadinha no que é que está sendo dito lá no livro dos médiuns, né? A gente pode lembrar que isso daqui, essa segunda passagem que encerra o parágrafo, significa para nós esperar do plano espiritual algo em nosso favor. Esperar que o plano espiritual nos dê algo que não nos chegue através de nosso esforço e nem como algo que complemente a nossa missão na Terra. Isso significa desconhecimento, portanto, dos princípios do Espiritismo, que diz que os espíritos agem, né, de acordo com aquilo que seria o bom para nós, que seria o melhor para o nosso progresso. E a gente sabe que espíritos que agem ou que prometem algo dessa forma, né, desse âmbito do enriquecimento das pessoas, eles são espíritos levianos, são espíritos enganadores, que se divertem com a decepção daqueles que acreditam neles e que esperam, às vezes, até a oportunidade através disso de conseguir fascinação, obsessão e assim por diante, né? Bem, então esse parágrafo cita a forma correta de sublimar a caridade, de ser caridoso, mesmo para aquele que não dispõe de recursos materiais. São mostrados aqui os recursos que estão no âmbito do espírito, né? Inteligência, talentos. Esses aqui, trabalho e forças, estão muitas vezes no plano material, no plano físico. Mas existe trabalho também do espírito, a prece. Existem as forças espirituais, os fluidos daquele que ora em favor do outro, que oferece um passe, por exemplo, e daí por diante, né? Então, recursos que podem ser encontrados através da correta orientação daquele que quer fazer a caridade. Segundo e último parágrafo que nós também dividimos em duas partes, essa é a primeira parte dele. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Esse é um belíssimo parágrafo que nos dá a solução do problema aqui que nós tínhamos no começo, né?
Quando a intenção está voltada apenas para o bem do outro, sem interesse próprio, basta fazer aquilo que está ao alcance. Isso já tem grande valor na balança de Deus, que valoriza a atitude, que valoriza a intenção, que valoriza o altruísmo, né? Essa condição daquele que se importa e que pensa mais no outro do que em si mesmo. Deus valoriza muito mais isso do que qualquer tipo de quantidade, né, que seja dada. Então aqui aparece mais uma vez a questão da intenção. A intenção é ajudar, a intenção é fazer o bem. Então até aqui esse parágrafo ressalta a caridade que tem a intenção voltada ao bem-estar do outro. Então a resolução do problema é o redirecionamento da nossa intenção. Nós temos que criar essa predisposição em nós de direcionarmos, né, a nossa intenção em favor do outro. Essa questão toda aqui desse item do capítulo 13, né? O redirecionamento da nossa intenção. Fazer o bem ao outro pensando única e exclusivamente nisso, no bem que fazemos ao outro, à outra pessoa. Então vamos à segunda e última parte desse segundo parágrafo e encerramento do item. Então surge a pergunta, aliás, será só com o dinheiro que se podem secar as lágrimas? E dever-se-á ficar inativo desde que não se tenha dinheiro? Claro que não, né? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos, à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Belíssimo encerramento do item, né, com Allan Kardec, dizendo que todos nós temos condições, né, de sermos caridosos. Aliás, o final do parágrafo retoma a ideia de que o pobre também tem algo a dar. Tudo aquilo que já foi explicado aqui no item, né? Aqui nós temos essa ideia de ser útil ao próximo, que resume tudo o que foi explicado aqui, né? Procurar isso, procurar ser útil ao próximo em todos os momentos. Não doamos apenas dinheiro, temos outras formas de sermos úteis, né? E, inclusive aqui o parágrafo cita as nossas faculdades. Todos que estão no pleno gozo de suas faculdades, né? Todos aqueles que têm suas faculdades perfeitas, pensar, sentir, falar, ouvir, né? Todos eles têm através disso recursos de tempo, de trabalho, de consolo, de esforço. Está à disposição de todos nós o tempo todo, né? Essa condição. E aqui se torna assim muito forte também a ideia da caridade como prestação de serviço ao outro, o que coloca-nos em posição de quem serve quando faz a caridade. Aqui então o complemento, né, daquela predisposição que nós devemos criar em nós. Primeiro, a predisposição de ter a intenção de ajudar realmente, a intenção de fazer o bem ao outro, sem colocar obstáculos para isso. E no segundo ponto, essa predisposição de quem está prestando um serviço ao fazer isso. Não de quem está se sobressaindo, sendo sobressaltado, nada disso, né? Somos servidores, somos trabalhadores. Então, essa predisposição que devemos ter. Pensarmos sempre que estamos prestando um serviço quando vamos fazer a caridade. Então, esse parágrafo une a intenção correta aos recursos que todos possuem, colocando a prática da caridade ao alcance de todos, o que é, inclusive, o resumo, de um modo geral, do item todo, né? Então, nós vamos concluir esse nosso estudo dizendo que aquele que doa do pouco que tem, daquilo que lhe faria falta, tem mais mérito diante de Deus. Se sua doação é mais valiosa para Deus do que
a doação que o rico faz quando doa do supérfluo, a gente pode também daí tirar, né, daí concluir, né, podemos dizer que diante do Senhor, diante de Deus, é esse pobre também que aos poucos se faz rico, espiritualmente rico, rico na caridade, rico no amor ao próximo. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez, nosso profundo agradecimento pela companhia nos estudos. Nós deixamos o nosso abraço fraterno e os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre no nosso compromisso com as leis de Deus e com o Evangelho, seu estudo e sua prática. Continue conosco.